Bem-vindo aos Europeus. Esta semana estivemos em Bruxelas para a tomada de posse do novo Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Fomos também tentar perceber qual é a verdadeira importância de Portugal nas instituições europeias. Estivemos ainda na Alemanha, na Escola de Equitação de Warendorf, onde são formados parte dos melhores cavaleiros e professores de equitação germânicos. Por fim, em Lisboa, assistimos a um debate que uniu eurodeputados nacionais pela prevenção e combate à violência sexual. Para já, o polaco Donald Tusk assumiu esta semana a presidência do Conselho Europeu. No discurso de tomada de posse, o sucessor de Herman Van Rompuy garantiu que vai ser um homem de consensos. Está completa a rotação dos grandes quadros da União Europeia. Depois do novo Parlamento e da Comissão, no dia 1 de dezembro foi a vez de Herman Van Rompuy passar o testemunho ao ex-primeiro-ministro polaco Donald Tusk, na presidência do Conselho Europeu. Na hora da despedida, o belga fez um balanço positivo. I personally leave this building with a good conscience of the work done, but aware of the tasks that await you in the years ahead. Van Rompuy acredita que Tusk é o homem certo para cumprir esta função. That the European Council is in good hands, in the hands of a man of experience and wisdom, a true European, an open mind and an open heart. The President of the European Council represents the Union as a whole, the East and the West, the North and the South, smaller and bigger countries, richer and poorer nations, the old and the new. O polaco também teceu muitos elogios ao antecessor. Numa curta cerimónia e num curto discurso, lembrou os tempos de primeiro-ministro em que se debateu pelos interesses europeus e, sobretudo, da Polónia nos conselhos. Agora a tarefa é diferente. É responsável por conduzir as cimeiras europeias e mediar divergências entre Estados-membros. E Donald Tusk já estabeleceu prioridades para este mandato. First, protecting our fundamental values. Solidarity, freedom, unity. Second, we need ruthless determination to end the economic crisis. Third, the European Union must be strong internationally. Europe has to secure its borders. Fourth, the relations between Europe and the United States. Donald Tusk chega ao Conselho numa altura difícil em que a Europa vive uma espécie de guerra fria com a Rússia na sequência da crise com a Ucrânia. Além disso, vai ter o primeiro grande teste já nos próximos dias 18 e 19 de dezembro, naquela que será a primeira cimeira europeia enquanto Presidente do Conselho Europeu. E nessa reunião vai ter como grande desafio fazer com que os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros cheguem a acordo sobre o orçamento comunitário. Sérgio Ferreira de Almeida e Pedro Miguel Ramalho, a SIC em Bruxelas. Sabia que Portugal tem mais poder no Conselho Europeu do que, por exemplo, a Irlanda? E sabia que somos um país de dimensão média a nível económico e populacional? Os dados são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que nos ajudam a perceber qual é, afinal, a importância de Portugal na União Europeia. É normalmente visto como um David entre Golias, mas estará Portugal condenado a obedecer às diretivas da UE? Provavelmente eu acho que não somos muito ouvidos. Temos lá muito pouco representante para conseguirmos chamar a atenção. Está mais nas mãos dos outros países como é que a nossa condição vai ficar. E entre o senso comum e os factos, qual é o verdadeiro poder do país numa família europeia cada vez mais numerosa? Em termos de geografia, é um país pequeno. Tanto em território como economicamente, somos um país pequeno, só temos a ganhar em estando lá. O progressivo alargamento da União deixou Portugal a meio da tabela. Hoje não é um país grande nem pequeno, está na média europeia a nível populacional. A adesão dos países de leste em 2004 mudou as regras do jogo. A Alemanha ficou geograficamente numa posição central
e Portugal ganhou dimensão em relação aos novos membros. A população nacional está hoje no mesmo patamar de Estados como a Bélgica, a República Checa ou a Áustria. Mais de um terço dos Estados-membros tem menos de metade da população portuguesa. Em termos económicos, Portugal não é um país rico, mas também não está entre os mais pobres. À luz do PIB, o país está na mediana. A riqueza nacional é mais do dobro da de países como a Bulgária, a Eslováquia ou dos 3 Estados bálticos. Já o PIB per capita está abaixo da média da União. Mas será que a dimensão geográfica e económica de um país se traduz no seu grau de influência? A demografia conta, e mais do que o território. E em termos demográficos, Portugal representa 10 milhões num universo de 500 milhões. E essa é a nossa escala. Não invalida que não sejamos, na maior parte dos casos, muito mais reconhecidos do que aquilo que justificaria essa proporção estrita na perspectiva demográfica. Temos aqui uma performance acima, digamos, do nosso nível. E isso consegue-se com gente competente. Os países não se medem aos palmos, medem-se pela capacidade dos seus agentes. No Parlamento Europeu, Portugal está sobre-representado. Tem mais deputados europeus do que 13 Estados-membros. Ou seja, mais do que aqueles a que teria direito se fosse tida em conta apenas a população. As regras de representação protegem os países mais pequenos e impõem um limite mínimo e máximo de deputados por país. Países como a Alemanha atingiram já o limite máximo de deputados dentro daqueles que são os deputados do Parlamento Europeu. De cada vez que há a entrada de um novo país, há uma redefinição do número de deputados, exatamente porque essa proporcionalidade está distorcida, com uma tendência para retirar aos países mais pequenos que aderiram num determinado momento, caso Portugal, deputados em maior número do que em relação a outros países. E Portugal seria altamente penalizado na última legislatura. Isso não foi. Isso aconteceu também porque vários países, nas mesmas circunstâncias, foram capazes de se federar e fazer valer o seu ponto de vista. Ainda assim, a dimensão populacional e geográfica importa na altura de atribuir cargos de relevo. Nesta matéria, nunca um português foi presidente do Parlamento ou líder de um dos 3 maiores grupos políticos. No Conselho Europeu, a dimensão de um país é determinante e Portugal perdeu o poder face ao alargamento da União. Foi obrigado a repartir votos com novos membros num clube dominado por Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Os 4 maiores países possuem 1/3 dos votos de Conselho. Portugal não é um país pequeno em termos populacionais, não é? Mas também não é um país grande, será um país médio. Mas no que toca à relação de forças nas instituições da União Europeia, no Conselho, no próprio Parlamento Europeu, há uma tremenda desigualdade. Hoje, a partir deste ano, 2014, em face da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, nós teremos 6 países que vão ter 70% dos votos no Conselho. O índice de poder no órgão de chefes de governo da UE está desequilibrado. A Alemanha tem 4 vezes mais poder no Conselho do que Portugal, embora o poder nacional seja maior, por exemplo, do que o da Irlanda. Por diversas razões, talvez por força da descolonização. Há uma geração ainda que tinha uma dimensão de um Portugal maior e ficou com a ideia de um Portugal menor. Mas à escala europeia, nós não somos um pequeno país, somos um médio país. O crescimento da família europeia implica também perder tempo de antena. Na altura da adesão à CEE, Portugal assumia a presidência do Conselho a cada 7 ou 8 anos. Terá agora de esperar até 2021, altura em que o mecanismo terá rodado pelos 28 Estados-membros. Estes dados fazem parte do estudo Portugal nas decisões europeias, desenvolvido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana, na Alemanha, visitamos a Escola de Equitação de Orrendorf, onde decorrem os exames finais que dão acesso ao diploma de cavaleiro e professor de equitação. É uma referência nacional e de passagem obrigatória para os alunos de equitação de toda a Alemanha, mas também de outros países. É a preparação para o exame final. No picadeiro, os alunos têm de mostrar não só que são bons cavaleiros, mas também excelentes professores de equitação. So the riders start to work their horses on their own, and the other students who are supposed to teach watch them and will already think of what is maybe the problem of the horse or of the rider and how can I solve the problem and make it a better pair, make it a better rider.
my position is only to moderate it. For example, I tell them, okay, maybe the student doesn't understand what you're telling them. Maybe your speaking is not correct. You are not using the terminals you should. Or maybe the correction was not understandable. So I am trying them to make that the students can understand their teachers. Innerer Schenkel, äußerer Zügel. So, ja, gut, gut, gut. Zulegen. O exame feito em alemão tem fama de ser exigente. Os alunos vindos de toda a Alemanha e por vezes também de outros países passam aqui 2 semanas a limar conhecimentos. É na Escola de Equitação Alemã de Warendorf que se preparam para enfrentar o júri. We try to prepare the students for the rider test, that they can pass the test. And we teach them how to train a horse, to make a horse more successful, that the horse learns more, how to teach the horse the things that the horse should do. You're not just learning to ride, you have to scrap the ground, you have to mock out the stables, you have to clean the horses. It's all with, it's not only riding, it's everything you have to do with horse. You have to school young horses, you have to launch them, you have to prepare them for competitions, and you have to go with other persons to this competition. Para trás estão 2 anos de preparação que pode ser feita em qualquer parte da Alemanha. Our young students get experience in a private barn, which is allowed to do this education program. There has to be enough horses, the facilities has to be big enough, and the quality of the work has to be on a high level. And during this practical experience time, they have the opportunity to go to a public school where they can learn other subjects around the job, which is based on the theory of riding, veterinary knowledge, whatever subjects you need to become a good professional rider. Uma filosofia de ensino que pretende estimular os alunos a tomar decisões, a definir estratégias e, sobretudo, a fundamentá-las. Quando chegam a Warendorf, os alunos têm de ter bem estudada a teoria. No exame final, terão também de fazer prova desses conhecimentos. A aula é aqui de revisão. Me, I'm a veterinarian, so my task is to teach veterinary anatomy and physiology for making the students understand how the horse works and what kind of diseases can take place in the horse. So just they know if they see a disease that they have a general understanding. Last week there were 16 students and 6 of them didn't got it. So it should be difficult when you need to work hard to get it. A taxa de empregabilidade para cavaleiros e professores de equitação que passam o teste é bastante alta, está acima dos 80%. At the moment it's very easy to find jobs because all big stables are searching good riders and good trainers for all horses. Mas o sistema de avaliação é também muito exigente. Quem não for suficientemente bom é encorajado a seguir outros caminhos. There's a big industry behind. We said 4 horses made 1 working place in Germany, so that's a big business, and there are a lot of different jobs you can do, or combine it with other education programs to study, for example, to become a vet, or for journalism or business, for big shows, whatever works around horses. Fazer o exame custa perto de 1.200 euros, mais as despesas de deslocação e estadia. Quem paga não é o aluno, mas os centros hípicos privados onde treinaram nos últimos 2 anos. A economia da cidade de Warendorf, bem como toda a região, está intimamente ligada à criação de cavalos. É aqui que está, por exemplo, sediada a Federação Equestre Alemã. Mas as ofertas de trabalho para os jovens cavaleiros e instrutores de equitação não estão apenas aqui em Warendorf, mas em toda a Alemanha e até fora do país. Susana Freches e Bruno Andrade, SIC, Warendorf, Alemanha. As mulheres são, em todo o mundo, as vítimas mais frequentes de violência sexual. O assunto serviu de mote a um debate que uniu eurodeputados nacionais pela prevenção e combate a este tipo de crime.
Só em 2013, quase 500 pessoas em idade adulta foram vítimas de violação. O número de menores que sofreu este tipo de abuso ultrapassou os 100 casos. Avançam dados do Relatório Anual de Segurança Interna. A violência sexual é transversal na sociedade, mas as mulheres são as vítimas mais comuns. Não há um perfil, há vítimas de todos os níveis sociais, há vítimas inclusivamente profissionais, de que até tiveram na área ou que têm uma especialidade na área. Portanto, isto não é um problema de que se nasce para ser vítima ou porque se é assim é-se vítima. São contextos que muitas vezes as pessoas nem sequer, ou que as mulheres no princípio se calhar nem identificam. O combate à violência sexual juntou eurodeputados nacionais num debate que apontou causas e sugeriu soluções. A igualdade só será real quando houver a mesma capacidade de gerar as condições para a independência económica, quando a mulher tiver as mesmas condições de acesso ao trabalho que o homem. Não houvesse tanta desigualdade salarial, não houvesse tantas desigualdades no acesso ao mercado de trabalho, não houvesse tanta desigualdade nos direitos, de forma geral, sejam eles direitos de natureza social, económica, política, e, provavelmente, não estaríamos a debater-nos com um cenário tão dramático em matéria de violência e de violação. Há cerca de 500 presos a cumprir pena por violência doméstica em Portugal. Há cerca de 4 mortes por mês. Isto é inadmissível. Como é que é possível, num país como o nosso, aqui plantado à beira-mar? No combate àquilo que são as atitudes sexistas, e de facto elas existem, de discriminação de género, há de facto que incluir mais os homens. Os homens estão muito excluídos deste debate. Na discussão estiveram 2 membros permanentes da Comissão para os Direitos da Mulher e Igualdade de Géneros do Parlamento Europeu. Houve um recuo por parte do Parlamento Europeu em relação à consagração e ao reconhecimento e à recomendação em relação aos Estados-membros da efetividade de direitos, nomeadamente direitos económicos e direitos sexuais e reprodutivos. Nós temos 13 milhões de mulheres que sofreram de violência doméstica ao longo de 12 meses na União Europeia. 3,7 milhões é o número de mulheres que sofreram de violência sexual ao longo de 12 meses. 1 em cada 20 mulheres, já tinha sido dito antes, foi vítima de violação desde os 15 anos de idade. O debate aconteceu no âmbito da Conferência Internacional sobre Sobreviventes da Violação, organizada pela Associação de Mulheres contra a Violência. Ainda este ano, o prémio Sakharov foi entregue ao ginecologista congolês Denis Mukwege, que dedicou a vida ao tratamento de vítimas de violência sexual. A terminar, deixo-lhe um convite para visitar a página europa.sicnoticias.eu. Se quiser saber mais sobre os 28 Estados-membros, pode encontrar na SIC Europa reportagens sobre cada um dos países da União. Descubra também negócios inovadores em toda a Europa. Saiba quais são os cursos universitários e profissionais que dão emprego. Reveja as entrevistas com as personalidades em destaque da União Europeia e acompanhe toda a atualidade das instituições. Pode também seguir as notícias e reportagens na nossa página de Facebook. Se quiser partilhar ideias e comentários connosco, pode fazê-lo através de e-mail para oseuropeus@sic.pt. Os Europeus, considerado pelo Parlamento Europeu como um dos melhores programas de informação europeia, está de regresso na próxima semana. Até lá.